Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Saudações, irmãos e irmãs, paz e bem e luz. Seja bem-vindo e bem-vinda a este nosso canal de evangelização, Alma Missionária. Antes de mais nada, dê um joinha, dê um ok, curta os nossos vídeos e se inscreva em nosso canal. Vamos dar continuidade ao nosso estudo da primeira carta de São João. Se você não assistiu os nossos vídeos, aí está a descrição dos vídeos aí embaixo, vai estar a descrição, o link para você assistir os nossos vídeos sobre esse nosso estudo da carta de São João. E no vídeo de hoje iremos falar do centro da carta de São João. Proposto, essa primeira carta de São João é a carta que foi proposta pela CNBB, né, para a gente meditar, evangelizar nos círculos bíblicos, que tem como tema o amor em defesa da vida e como lema, nós amamos porque Deus nos amou primeiro. E para a gente começar, a gente vai dizer assim, o amor é o centro, né, da carta. E a gente vai ver que nesta primeira carta, aqui em João, tem um detalhe muito significativo para a nossa vida de cristão. Porque é nela que se encontra a mais essencial declaração de que Deus é amor. A definição de Deus. Nós vamos ver lá em João. Deus é amor. Está lá em João, se eu não me engano, capítulo 1 João, capítulo 4, versículo 8. Vamos lá, ó. Deus é amor. Também lá no versículo 16 do mesmo capítulo, ele vai estar dizendo também, repetindo, Deus é amor. E que revela seu amor gratuitamente e eficaz em Jesus Cristo. Daí que a gente vai dizer assim que a plenitude do amor é revelada em Jesus Cristo, né? E o amor de Deus revelado em Jesus é apresentado como um modelo supremo de amor na comunidade daqueles que creem. Olha que bonito. E isso é interessante quando a gente fala da questão do gnosticismo, né, que está ainda dentro da igreja. Se você não viu, eu falei no vídeo anterior, vou falar sobre o gnosticismo. É que compreender isso, né, que o amor de Deus revelado em Jesus é apresentado como um modelo supremo do amor na vida da comunidade, é muito significativo para a nossa igreja. Porque ela ainda não mudou, ela ainda não compreendeu isso no seu catecismo. Talvez tenha compreendido nos seus dizeres, né? Nos seus estudos aí, vai dizer que Deus é amor, porque isso aqui que eu estou falando para você, eu não tirei do nada não, eu tirei de livros católicos. Porque eu tenho minha formação é católica, apostólica, romana. Mas eu quero dizer assim, que escrever é bom. Falar, mas aqui a prática da igreja é totalmente diferente. Por que eu estou falando isso? É porque quando a gente vai ver lá no catecismo da igreja, está lá o segundo maior mandamento da lei de Deus. Amar ao próximo como a ti mesmo. Como a ti mesmo. Isso é a lei judaica. Isso é o mandamento judaico, que quando Jesus veio na plenitude dos tempos, veio dar um complemento a isso. Ele, o amor de Deus na encarnação revelado em Jesus, se torna um modelo supremo. É por isso que Jesus vai dizer lá em João, lembra que eu falei no vídeo anterior, essa primeira carta, ela tem uma linguagem muito semelhante ao quarto evangelho, ao evangelho de João. E lá no evangelho de João, no capítulo 13, versículo, se não me engano, 33 ou 34, vai falar, é Jesus que vai declarar, olha, eu vos dou um novo mandamento. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E em todo o evangelho de João, a gente vai ver assim, olha, como o Pai me amou, assim eu vos amei. Olha a ligação. Se Jesus é o elo que nos liga ao Pai, São Paulo vai dizer assim que ele é o nosso supremo intercessor, né? Ele é aquele que nos liga ao Pai, o Pai vem a nós. Para que, olha, que bonito. O Pai ama o Filho nos ama. Assim, como que o Filho nos ama? O Filho nos ama da maneira como o Pai o amou.
Para quê? Para que nós nos amemos uns aos outros da maneira como Cristo nos amou. E isso deveria estar no catecismo. Mas não está. Está ali um fato histórico. Pode colocar um fato histórico, mas você vai ver tem um pequeno parágrafo falando. Mas no resumo, por favor, senhores bispos, olhem isso aí e falem com os seus padres pregarem. Se vocês perguntarem, façam um teste, pergunte na comunidade de vocês aí, numa celebração na missa, pergunte qual o segundo maior mandamento da lei de Deus. O primeiro já temos, amar a Deus sobre todas as coisas. Mas o segundo, eles vão citar um mandamento judaico. Um mandamento judaico. E isso influencia na vivência das pessoas no dia a dia. Porque as pessoas, olha, se eu não me amo, amar ao próximo como a ti mesmo. Tá lá, isso é judaico. Isso foi a lei dada por Moisés. Mas Deus, quando veio ao mundo em Jesus, deu um complemento a essa lei. Ora, agora, vocês amem uns aos outros como Cristo vos amou. Porque assim como o Pai me ama, eu vos amo, para que vocês amem uns aos outros da maneira como eu vos amei. A mesma ligação lá, ó, que ele diz lá no lava-pés. A mesma coisa. Ora, se eu, vosso mestre e Senhor, vos lavo pés, para que vocês também vos lavem os pés uns dos outros. Se eu vos sirvo, para que vocês sirvam uns aos outros. Ora, se eu vos amo, para que vocês vos amem uns aos outros, não como a si mesmo, mas como eu vos amei, ao ponto de dar a vida na cruz. Ao ponto de dar a vida pelo outro. Então, por isso, que a gente fala que o centro da carta é manifestar-se que Deus é amor, e este amor, meu povo, ele revela, tem a sua plenitude em Jesus Cristo. Por isso, quando vocês forem falar para as pessoas, façam um teste na rua, façam um teste no meio da comunidade, pergunte, qual o segundo maior mandamento da lei de Deus? A grande maioria vai responder, amar ao próximo como a ti mesmo. E esquece o dito de Jesus, é aquele ditado. É quando a gente falou na comunidade, um motivo que João escreveu, porque havia uma crise de fé no meio da comunidade, porque entrava o gnosticismo, né? Introduzindo os pensamentos errados, porque compreendia a lei. Para o gnóstico, né? O conhecimento da lei era o que prevalecia. E Jesus vem dizer assim, não, essa lei ela tem que se dar na prática. E o grande embate de Jesus com o povo judeu era isso. Porque o povo judeu conhecia da lei, conhecia de Deus, mas não reconhecia em Jesus esta pessoa, a pessoa de Deus. É por isso que em João nós vamos ter um conhecimento de Trindade. A gente vai ter o conhecimento, né, dessa unicidade do Pai, o Filho e o Espírito Santo. E que, infelizmente, há uma corrente da igreja muito impregnada à lei judaica ainda. É cheio disso, de leis e leis, e esquece do mais importante, aquilo que Jesus veio revelar, que foi a graça. Lá em João, vai dizer assim, olha, 1 João, tá lá, lá no primeiro capítulo de João, né? Se por Moisés foi nos dado a lei, por Cristo nos veio a graça. E a graça é bem maior do que a lei. E Jesus tentou o tempo todo mostrar isso para os judeus, né? E muitos seguiram. Outros o condenaram, levaram à morte. Mas assim, meus irmãos, é por isso que nós temos como lema, né? Desse nosso círculo bíblico, dessa nossa vivência, desse nosso estudo. Amemos uns aos outros, pois o amor vem de Deus. E quem ama é gerado por Deus e conhece a Deus. O amor vem de Deus. E quem é que veio de Deus? Jesus. Jesus. Por isso que amemos uns aos outros. Olha, é muito forte isso, impregnado no meio da comunidade. É muito forte esse sentido de que Deus é amor, que o amor vem de Deus e que Cristo é amor. Da mesma forma que Ele nos amou, devemos amar uns aos outros. Não como a si mesmo,
mas como Cristo vos amou. Aí alguns outros vão dizer, mas Cristo não está em nós? Está sim. Tá. Mas é como Cristo nos amou. Essa é a compreensão. A compreensão primeira. Porque quando a gente percebe que Cristo está em nós, a gente vai amar como Cristo. Está no mesmo. Agora, quando a gente diz como assim mesmo, vai entrar no inconsciente da pessoa, como assim mesmo? Eu sou pecador, eu não vou amar. Né? Só Cristo, que foi Deus, que pode amar. Isso é um pensamento errado. Pensamento herético. Né? Existia uma corrente herética nos primeiros séculos que defendia isso, né? Que dizia que Cristo não poderia ser humano, porque um Deus não pode, porque um Deus não pode se rebaixar, né? Se ele era Deus, Cristo era Deus, ele não poderia ser humano, porque a carne humana é corruptível e um Deus não pode se corromper. Né? Outros diziam, mas ele foi totalmente humano, não pode ser divino, né? Porque o humano não pode chegar até Deus. Né? E a igreja vai defender, né? Conforme está lá em João, ele tinha a mesma natureza humana e divina. E São Paulo vai dizer em Filipenses, né, capítulo 2, né? Em tudo, né, não usou da sua condição divina para realizar as coisas aqui, para testar que ele era a condição humana e divina. Mas quando a gente fala, olha para a primeira carta de João, a gente vai ver isso, né? Deus é amor e quem permanece no amor permanece em Deus e Deus permanece nele. Está aí. 1 João, capítulo 4, versículo 16, vai estar dizendo que Deus é amor. Essa definição também a gente vai ver esses dizeres, né? Essa evangelização de João no seu evangelho. Quem permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Né? Outros vai dizer também em Cristo. Quem permanece em Cristo permanece em Deus e Deus nele também. Então, desde o início dos escritos de João, ele estabelece um critério que servirá para que todos na comunidade não se percam durante o caminho, não se deixe levar por falsas doutrinas. E o critério joanino, por excelência, a gente pode se definir assim, né? É viver na luz, é o fundamento de nossa comunhão com Deus. E aí a gente vai reportar lá para o Evangelho, né? Dizer assim, lá capítulo 8, né? Versículo 12, onde Jesus vai dizer, eu sou a luz do mundo. Olha a intertextualidade. Como eu falei, é impossível conhecer, estudar essa primeira carta se a gente ler e conhecer o Evangelho de João. Né? E o critério de João é a gente caminhar, viver na luz. Este é o fundamento da nossa comunhão com Deus. E aqui a gente vai ter, né, no processo de evangelização do Círculo Bíblico, a gente vai estar falando também da luz. A luz que é Cristo. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Disse Jesus. É isso que a gente vai ver no Evangelho de João, meu povo. Então, o próprio Evangelho de João indica o objetivo da obra, como a gente falou no início, né? Para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo vocês tenham vida plena em seu nome. A gente repete isso, né? João capítulo 20, versículo 31. E lá a gente tem que nortear o tema, né? Porque se envolver com Cristo, né? O que vimos e ouvimos, devemos anunciar. E logo no início dessa primeira carta a gente vê, né? Que João é testemunha ocular, ele está ali. Ele conviveu com Cristo. E ele fala não só dele, mas dos apóstolos, dos outros que conviveram com Cristo, que viram, ouviram e anunciaram. E nós também, o que vimos e ouvimos, nós anunciamos, para que estejam também em comunhão conosco. Né? Essa é a mensagem que João vai dizer. E a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho e com o Espírito Santo. É trinitária. Não sei se vocês repararam, né? Que eu iniciei esse nosso vídeo, vou estar sempre iniciando, fazendo o sinal da cruz, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Porque a comunhão que a gente quer estar aqui é trinitária. Né? E vai dizer o Catecismo da Igreja,
toda a nossa reunião ela é trinitária. Ela deve ter assim, ó, é a Trindade que está no centro. Nos reunimos em torno da Trindade Santa que está ali em nosso meio. Essa é a nossa comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito que nos ilumina a estar falando aqui para todos vocês. Então, quando a gente vê o centro dessa carta é a declaração maior, suprema e essencial para a nossa vida, que Deus é amor. Deus é amor e não pode deixar de não ser. Aí eu sempre falo para as pessoas, né? Olha que interessante. Deus que tudo pode, ele jamais vai fazer algumas coisas. Duas coisas. É ferir nosso princípio de liberdade. Né? A gente viu no Evangelho agora desse domingo, né? 24º domingo, tempo comum. A gente viu lá a parábola do filho do pai misericordioso, outros diziam filho pródigo, né? Ele não fere a nossa liberdade, porque ele quer a salvação de todos, mas não fere. Você quer sair de casa? Saia. Mas ele vai estar sempre ali, lhe esperando. E antes de você chegar, ele vai ao seu encontro. Ele está indo ao seu encontro. Antes de você pedir a conversão, ele vai ao seu encontro. Porque ele é amor. Né? A declaração que Deus é amor, aí em João, não se situa no plano das ideias, no plano das doutrinas e conceitos, como assim pensava o gnosticismo. Né? Essa declaração reverte-se de alcance prático e referência a fatos históricos, ou seja, o amor em João ele se concretiza nas relações interindividuais que acontecem na história e na vida particular de cada um. Assim nasceu a Sagrada Escritura, a experiência que o povo tinha de Deus e se expandia para a comunidade. Por isso, o fiel joanino, quando lê essa carta, ele ama a Deus na fé em Jesus Cristo, que doou sua vida, sobretudo na cruz, né, por toda a humanidade. Então, lembre, fiel joanino, ele ama a Deus na fé em Jesus Cristo. E nós temos que ter isso, impregnar o cristianismo dentro da nossa igreja. A fé é cristológica, é em Cristo. Por isso, essa fé em Cristo, ela perpassa ideias, doutrinas e conceitos. Que essas três coisas impedem a igreja, de fato, hoje, de viver um fortíssimo cristianismo. Né? Só para provocar vocês, e aqui a gente encerrar o vídeo, para você ter ideia nos conceitos, né? A fé em Deus é em Jesus Cristo. Quando a gente diz assim, o centro da nossa vida é a Eucaristia. Olha para vocês como é que é forte o conceito de ideias e doutrinas já vinda do judaísmo dentro da igreja. Quem é na Eucaristia? É Cristo. Cristo Jesus. Presença real e viva. Isso de fato eu vou defender. Mas se você acredita que é Cristo, por que existem doutrinas impedindo as pessoas de se aproximar de Cristo? Já pensou nisso? Se é Cristo, se você acredita em Cristo, por que você se deixa levar por conceitos e não se aproxima dele? A igreja, a maneira que Cristo achou de se encontrar conosco, de estar perto de nós, é na Eucaristia. Agora, vou deixar um detalhe para vocês aqui, para não dizer que eu estou falando bobagem. Né? Olha, comungar é se tornar um novo Cristo. Comungar, comungo das ideias de Cristo, da vida de Cristo. Você já não deve ser o mesmo. A mesma pessoa quando se aproximar da Eucaristia. Mas você é chamado. A gente vai fazer um vídeo, não vai se alongar, especialmente sobre isso. Quem deve comungar? É a Eucaristia. Não é Cristo? Por que as pessoas são impedidas de se aproximar de Cristo? Pense nisso. E assim a gente encerra esse nosso vídeo. No próximo vídeo, a gente vai estar falando a resposta de João sobre o gnosticismo. Né? As ideias gnósticas
que a gente vai estar vendo aí, tá bom? Forte abraço e que Deus abençoe vocês.